Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos, gente, sejam muitíssimos bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 30 para vocês aí do terceiro ano. Bem, pessoal, e na aula de hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. Uma pergunta bem interessante. Eu quero saber de vocês qual é o horário que vocês estão mais dispostos para brincar e para fazer exercícios, né? Qual o horário que vocês estão mais dispostos, mais fortes, mais ativos, né? Mais alertas? Qual o horário? É de manhã, de tarde, de noite? Que vocês estão mais dispostos para fazer exercícios, para brincar, né? De manhã, antes daquele calorão do almoço, né? Ou do fim da tarde, talvez até no comecinho da noite, quando começa a ficar mais fresquinho, né, gente? Então, quando vocês se sentem com mais preguiça, tá? Qual que é o horário que tem mais preguiça? É depois do almoço, que dá aquela moleza? Quando vocês acordam de manhãzinha, que vocês sentem mais preguiça? Como que é, hein? Eu vou falar uma coisa, gente. Eu tenho o hábito de acordar bem cedinho e eu já de manhã já estou bem elétrico, já estou bem ativo, né? Aí tem gente que não, tem gente que demora às vezes para pegar no tranco. É de cada um, depende muito do hábito e do individual de cada um também, né? Então, gente, nos sentimos tão diferentes em muitos momentos do dia, né? Nós vamos entender agora um pouquinho como que o esporte utiliza a ciência para escolher os melhores momentos do dia de fazer exercício. Vocês sabiam que tem diferença, gente? Tem horários propícios para a gente estudar, para a gente descansar, para a gente dormir, né? Então vamos entender um pouquinho sobre esse assunto agora, tá bom? Bem, e para a aula de hoje, né, nós vamos precisar desses materiais aí, tá? Um espaço aberto, uma corda de pular, uma corda para pular, uma vassoura para medir espaços, né? Bolinha e balde de arremesso, que a gente vai arremessar algumas bolas também, colchonete para realizar alongamentos e também um ajudante de atividades, alguém que vai ajudar vocês nas atividades, alguém maior, mais velho, que esteja como auxiliar, tá bom? Bem, gente, o que é um relógio biológico? É um relógio vivo? O que seria esse termo relógio biológico, gente? Bem, porque nós sentimos sono à noite, né? Normalmente, e a gente fica desperto de dia, tá? Porque alguns bichos, eles caçam à noite e esses bichos aí, eles dormem de dia. Por exemplo, um morcego, uma coruja, né? Eles são animais que têm hábitos noturnos, tá? Por que nós escolhemos 12 horas, né, a hora do almoço, meio-dia, como a hora que a gente precisa almoçar? Essas perguntas são um pouquinho complicadas, gente, e a gente pode recorrer à ciência para descobrir elas, né? Porém, o que interessa hoje para a gente é saber que nós temos uma espécie de relógio biológico, tá? Ele é relógio biológico, o que é? É algo que regula o nosso corpo com o passar dos dias. E ele vai alternando esses momentos que a gente tem mais disposição com outros onde a gente tem um pouquinho mais de sono, mais desatenção, né? Então, pessoal, existem pessoas que trabalham em turnos noturnos e dormem de dia. Então, nós sabemos que esse ritmo ele pode ser alterado, tá? A gente pode se adaptar, nós podemos nos adaptar em caso de necessidade, tá, gente? Então, eu pego um trabalho que eu preciso ir numa fábrica de madrugada, eu vou acabar acostumando, tá? Mas não é um hábito normal do ser humano. O normal do ser humano é quando tem sol, a gente está desperto, né, pessoal? Bem, gente, na aula de hoje nós vamos considerar os hábitos comuns, tá? Dos estudantes, de nós estudantes comuns, normais, que estuda de dia e dorme à noite, tá? Ninguém vai à escola de vocês à noite, eu imagino, né? Olha só, por exemplo, temos trabalhadores noturnos, algumas pessoas precisam viver à noite, tá? Mas não é o nosso caso. Bem, vamos lá.
Então, eu tenho algumas atividades para a gente fazer. Nós vamos entender um pouquinho sobre esse nosso ritmo biológico, tá? Então, a primeira tarefa, a primeira atividade, vocês vão fazer uma análise da rotina de vocês de exercícios. E vocês vão colocar numa espécie de tabela, de agenda semanal, tá? Tudo que você lembra ter realizado, né, de atividade física, contando uma caminhada mais longa, tá? Pode contar as aulas de educação física também, né? E se você praticou algum esporte, foi jogar futebol no quintal, foi brincar no quintal ou na casa do colega, foi sair para andar de bicicleta, também é atividade física, tá? Então, tudo que você lembra, ó, domingo eu andei de bicicleta, né, de manhã e joguei futebol de manhã também, ó. Segunda-feira eu andei de bicicleta, eu ando de bicicleta quase todo dia de manhã, só quarta-feira que fui ajudar a vovó no mercado, por exemplo, né? E aí eu estudo à tarde, ó, tenho aula de educação física de segunda, quarta e sexta-feira, por exemplo, né? Brincar na rua. Então, tem todas essas atividades aqui, tá bom, pessoal? Brincar na rua, andar de bicicleta, brincar de educação, fazer as aulas de educação física, né? E aí, depois que nós fizermos, preenchermos a nossa rotina semanal de exercícios, tá? Nós vamos fazer a atividade 2, tá? Uns exercícios mesmo. Nós vamos montar aquele mini circuitinho de exercícios que a gente fazia atividade, né? Alternando alongamentos, exercícios de alongamento com exercícios de resistência muscular e cardiorrespiratórias. Também que necessitem da atenção e agilidade parecida, né? Alguns exercícios que precisem de atenção. Então, na aula 23, ó, nós fizemos o circuito motor, né? Ó, com alguns exercícios diferentes, né? Então, essa é a aula de hoje, tá bom, pessoal? Esse é o nosso circuito de hoje. Ele tá bem curtinho, tá bem facinho, né? São 20 polichinelos. Depois, a setinha indica o caminho onde a gente tem que ir para flexão de tronco, para corrida no lugar, alongar os ombros, fazer saltos alternados, né? 20 segundos de saltos alternados, ó. Tá? Olha aqui o exemplozinho aqui do marca-passo. Alongar as coxas, salto frente e trás, ó, com as duas pernas juntas. Também, você pode usar a vassoura para isso, tá? Alongamento de tríceps aqui em cima, né? Arremesso no cesto, ó, a 2 vassouras de distância. Então você vai preparar um baldezinho, vai ficar um pouquinho longe e fazer arremesso no cesto, né? Tá bom, pessoal? 10 vezes o alongamento cachorrinho, pular corda 10 vezes e para terminar, ó, a posição da foquinha para a gente alongar a nossa musculatura abdominal, né? Bem, pessoal, o objetivo da atividade, né, é simples. Nós montamos um programa de exercícios simples, com exercícios fáceis de realizar, e vocês vão ter que realizar esses exercícios aí 3 vezes num dia, tá bom? Em algum momento, né? De manhã cedo, à tarde, a partir da 1h, após qualquer refeição. Fica longe de refeição, tá, gente? Eu vou almoçar. Agora eu vou fazer a série do professor Milton. Não precisa, gente. Deixa a primeira comida baixar, faz a digestão, depois vai fazer a atividade, depois vai brincar. E no começo da noite, antes das 19h ou às 7h da noite, tá? E aí vocês vão poder fazer uma sequência por dia, cada uma num período diferente, para a gente saber se você prefere fazer, você se sente mais forte de manhã, de tarde ou à noite, né? E para finalizar, nós vamos organizar uma tabela com o horário em que você praticou atividade física e a percepção do esforço realizado. Vai dizer se você se sentiu ótimo, razoável ou cansado nesses campos devidos aqui, ó, tá? À noite, talvez, ó, à noite eu coloquei como exemplo, ó, como se eu estivesse mais cansado, tá bom, gente? Então cada um vai ter a sua sensação. O que você acha? É fácil treinar de manhã? É fácil treinar à tarde? É fácil treinar à noite? E esse treino, né, como eu disse, ele foi realizado com um mínimo de materiais, tá? Lembra que nós fizemos outros circuitos esportivos com zigue-zague para a gente fazer,
baliza, com um monte de coisa, né, gente, pra gente andar no meio, pra gente saltar a caixa. Esse não, esse vai ser mais simples, esse vai ser mais fácil, porque esse você vai ter que fazer mais vezes, né, com o mínimo de materiais e assim, ó, de uma forma que você tenha independência, que você consiga realizar com auxílio apenas na primeira vez, né? Quem sabe nas outras vezes você consegue fazer sozinho. E aí vai fazer a anotação dos horários, né? E deixar o seu material preparado para fazer a atividade, tá bom, pessoal? Ó, deixar a corda preparada, né? Deixar um espaçozinho para com as bolinhas e o balde, tá bom, pessoal? Então, gente, você sabia que assim como a ciência estuda esses ciclos do corpo, né? O mundo dos esportes e a atividade física também aproveitam esses conhecimentos, né? Se diz que aquelas pessoas que querem perder peso, elas precisam fazer atividades leves, né? Atividade física leve, de longa duração, como por exemplo andar ou correr por mais do que 20 minutos, né? Então vai fazer aquela baita daquela caminhadona. A ciência diz que de manhã é o melhor horário para esse tipo de exercício, né? Exercícios leves, exercícios longos, para fortalecer o pulmão, para fortalecer os pulmões e quem sabe perder umas gordurinhas, né? Então, pessoal, de manhã é um ótimo horário para fazer esse tipo de atividade física, né? Mas também, né? Vocês sabiam também que aqueles atletas que fazem esportes de força, né? As pesquisas indicam que no final da tarde e o começo da noite é quando o corpo ele está mais propenso a realizar tarefas que exijam força. Esse momento, gente, no nosso ciclo diário de dia e noite, com o passar dos dias, né? Esse momento do dia é onde o nosso corpo ele libera mais hormônios de força, gente, mais hormônios que possibilitam a gente de fazer para fazer força, né? Vocês vão aprender ainda muitos anos na frente sobre a testosterona, sobre muitas outras coisas ainda, mas aguardem, gente, está muito cedo ainda, tá? Bem, gente, eu queria saber de vocês, que horário vocês brincam? Que horário vocês brincam? Bem, nós sabemos que as crianças são muito mais ativas do que os adultos, né? Vocês, ó, estão de parabéns. A energia de vocês é muito maior que a nossa energia em qualquer momento do dia. Então, gente, respondendo as questões sobre a sua rotina de brincadeiras e atividade física, vocês são ativos ou vocês preferem ficar em casa assistindo televisão e jogando videogame? Vocês conseguiram realizar essas atividades em todos esses períodos, nos 3 períodos, gente? Quais diferenças vocês sentiram, assim? Prefere fazer força de manhã, ou de tarde é mais fácil, ou de noite vocês se sentem mais dispostos? Hein? Escrevam, coloquem o resultado naquelas tabelinhas para a gente entender, para a gente conhecer a opinião de vocês, né? Então, pessoal, uma curiosidade chama-se ritmo circadiano ou ciclo circadiano. Essa diferença que o nosso corpo vai passando no decorrer do dia, né? Uma hora a gente dorme, outra hora a gente come, outra hora a gente sente mais fome, outra hora a gente está mais agitado, tá bom, pessoal? E concluindo, né, eu quero dizer que é sempre um prazer, tá? Fazer atividade física, apresentar atividade física, e para mim é sempre um prazer fazer atividade física a qualquer hora do dia, né? Porém, agora nós sabemos que nós podemos nos sentir dispostos em um horário, nos sentir cansados em outro horário, sonolentos em algum outro momento também. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, respondam as questões e as dinâmicas e tenham uma ótima semana.